Para você que acompanha esse canal de vídeos há mais tempo, vocês vão concordar comigo que eu avisei. 1º de maio, eu tô me preparando para assistir Thunderbolts no cinema aqui no shopping do centro de Florianópolis. Dia de feriado, mas eu passei o dia inteiro trabalhando e agora eu vou me dar o direito de assistir ao novo filme da Marvel. Eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, porque sexta-feira pela manhã eu quero falar do Thunderbolts, e isso aqui deve ir no sábado ou na sexta-feira à noite, mas eu vim aqui para conversar com vocês sobre o que diabos aconteceu com a Microsoft. Não podem dizer que eu não avisei, porque quando a Nintendo decidiu impulsionar os preços tanto do console novo do Nintendo Switch 2, e aí eu até entendo, mas não concordo, que o Switch 2 tem que custar bem mais caro do que o Switch original por conta do gap de tecnologia. 8 anos de diferença de um lançamento para outro podem até servir como explicação e não como justificativa para um preço tão mais caro para o console. E, no caso dos jogos, até naquela época eu avisei que não só o aumento era abusivo, como isso faria com que as outras empresas, ou as outras gigantes do setor, decidissem impulsionar e inflacionar os preços dos seus títulos. Até que a Nintendo tinha uma pseudo-explicação de as franquias Zelda, Mario, Donkey Kong, todas elas têm valor agregado. Mas ainda assim era um preço abusivo para jogos de videogame. Nós não estamos falando de software de computador que edita vídeos, que faz programação ou que trabalha com tarefas mais complexas e pesadas. Não estamos falando de editores de som, não estamos falando de softwares de planejamento, de tipo AutoCAD ou qualquer coisa do tipo. A gente está falando de jogos de videogames. E aí, rapidamente, a Microsoft decide aumentar os preços de tudo que está relacionado ao Xbox no mundo inteiro, com exceção do Game Pass. Eu tenho algumas coisas para dizer a respeito desse aumento de preços, e não são os valores, porque todo mundo já falou sobre quais são os preços, quanto que vai custar. A gente só não tem informação dos preços no Brasil, e aí provavelmente eu vou gravar outro vídeo quando a Microsoft Brasil se pronunciar sobre o assunto. E, pois é, vamos esperar as próximas horas e eu começo a ficar preocupado com a validade desse vídeo, porque como é 1º de maio no Brasil, pode ser que a Microsoft só venha se pronunciar na sexta-feira, dia 2, e aí confirmar os preços dos consoles e dos jogos para o mercado brasileiro, e aí eu perdi o meu tempo à toa gravando esse vídeo. Mas tudo bem. Gravo 2 conteúdos ou regravo, reutilizo o material que eu gravei aqui, mas vocês pelo menos têm o comentário com a informação completa e adequada. Eu tô aqui para conversar com vocês sobre algumas coisas que podem explicar essa decisão da Microsoft logo agora. Porque tem o lance do timing. Não é mera coincidência a Microsoft anunciar esse anúncio global de preços no cenário de momento, porque tem várias coisas que estão atreladas de forma direta ou indireta a esse reajuste, e isso serve também para a gente levantar uma reflexão sobre como que está a nossa relação com esses fabricantes de videogames, porque a impressão que fica é que eles entraram no modo o céu é o limite, que os fabricantes vão se autorregular e que vão cobrar o preço que quiser pelos consoles e pelos jogos, e você que pague a conta, ou busque meios alternativos para o seu entretenimento doméstico. Fica a dica, TV por assinatura foi pelo mesmo caminho que agora os fabricantes de videogames estão adotando, e olha só no que deu. O cinema também. E veja o que aconteceu com essas mídias. A música, mesma coisa. Então vamos conversar sobre as explicações do porquê que a Microsoft decidiu inflacionar os preços de tudo que é Xbox nesse momento. Primeira explicação está no timing de mercado. Está na própria disposição de mercado do momento. A Nintendo decidiu aumentar os preços porque muito provavelmente ela fez pesquisa de mercado, fez análise do comportamento do consumidor e entende que tem gente que vai pagar $80 pelo novo Mario.
ou não vai pagar $80, mas vai comprar o bundle do Nintendo Switch 2 com o Mario, que é um pouco menos caro. Então, tem gente disposta a pagar esses preços. A própria Rockstar está apostando nisso para cobrar $100 do GTA 6. Se alguém tinha dúvidas que GTA 6 ia custar $100, essas dúvidas acabaram antes mesmo do jogo chegar ao mercado. Parece que os fabricantes de videogames, os distribuidores, os desenvolvedores, estavam todos preparando o terreno para GTA 6. E vamos combinar que, quando esse jogo chegasse ao mercado, ele iria puxar a fila dos demais jogos AAA, custando no mínimo $80. O que a Nintendo fez foi apenas abrir a porteira. A Microsoft não perdeu muito tempo e foi atrás. E aqui eu estou falando especificamente dos jogos porque são os jogos que motivam o gamer a comprar um console. Sem jogos o videogame fica... Sem jogos que eu estou dizendo, não estou falando do número não, tá? Se você não tem jogos, você tem uma caixa de plástico e metal na sala da sua casa ou no seu quarto que não serve para nada. Você precisa dos jogos de videogames para ter o console. Ou melhor, a Microsoft já pensa diferente dessa premissa e eu vou chegar nesse ponto daqui a pouco. Eu vou chegar no Game Pass porque existe uma moeda de troca da própria Microsoft para realizar esse aumento de preços, porque alguém além da Microsoft se beneficiou com isso. Então, são os jogos que acabam trazendo essa reação do consumidor de revolta, indignação, de um grande ponto de interrogação, porque nós precisamos comprar os jogos para justificar a existência dos consoles e por que nós continuamos a jogar. Então, o mercado está se autorregulando por isso. Segundo motivo, e aqui eu tenho minhas dúvidas se esse motivo é crível ou tangível, tem a ver com toda essa dinâmica tarifária que o Donald Trump estabeleceu no mundo. Não podemos nos esquecer que este é um mercado global, tanto para fabricação, quanto para distribuição, quanto para venda. Alguns países estratégicos não contam com fábricas da Microsoft para produzir os produtos. E por isso, talvez, só talvez a Microsoft, sabendo que precisa de componentes vindos de outros países e que esses componentes que não são produzidos nos Estados Unidos acabam sofrendo as consequências dos impostos de importação, esse preço vai aumentar. É inevitável. O preço dos produtos de tecnologia vão aumentar, e não só para o Xbox, não só para os videogames, para outros produtos, para outros bens de consumo, para alimentação, enfim. O que o Trump fez é um desastre para o norte-americano médio, para o consumidor, e acaba afetando a cadeia global de alguma forma. É inevitável. Isso acontece também no momento em que a Microsoft obteve lucro em todos os segmentos, em todas as suas divisões. Eles apresentaram o relatório trimestral recentemente, com exceção do hardware do Xbox. Então, uma forma de você recuperar o dinheiro perdido é aumentando o preço do seu produto, aumentando o preço dos seus dispositivos de hardware. É o que a Microsoft está fazendo. Ainda não é o negócio principal da Microsoft a fabricação de dispositivos. A Microsoft é uma empresa de tecnologia cujo principal negócio é software e serviços, mas não hardware. Logo, qualquer coisa que a Microsoft aumentar no preço do Xbox pode representar lucro direto para a própria Microsoft, ou redução do prejuízo que ela está tendo na venda desses consoles. E aí a gente entra para outro parâmetro dessa matemática, que é o interesse real da Microsoft em transformar o Xbox num serviço e fazer com que tanto os jogos quanto a plataforma estejam disponíveis em qualquer tipo de dispositivo. Phil Spencer já falou sobre isso, os demais executivos do Xbox também. Todo mundo sabe que a gigante de Redmond quer fazer com que o Xbox esteja no seu smartphone, na sua TV, no seu computador, até mesmo no console da concorrência, porque o grande prejudicado desse aumento de preços do Xbox é o proprietário do PlayStation. A Microsoft tem hoje o maior catálogo dentro do console da Sony, dentro da loja do PlayStation. E esses gamers,
se querem jogar os jogos da Microsoft, vão ter que pagar a mais, ainda a mais, por conta dos acordos da parceria entre Sony e Microsoft. Então a gigante de Redmond quer ter o Xbox em qualquer lugar, quer rentabilizar em cima disso, e para isso, até mesmo como uma forma de permuta ou de fazer com que o usuário seja induzido a aderir outras alternativas, ela aumenta o preço do console, aumenta o preço dos acessórios, mas não mexe no preço do Game Pass, porque o Game Pass é a filosofia do Xbox em qualquer lugar. O Game Pass é onde a Microsoft tem a sua maior margem de lucro, porque é o menor esforço para obter a maior rentabilidade. Todos esses aumentos nos consoles, produtos, dispositivos que a Microsoft adotou têm como principal beneficiário e vencedor o Game Pass. Será que vai todo mundo pro Game Pass mesmo? Porque aparentemente é o que a Microsoft quer. E no caso dos brasileiros, mesmo que você pague R$60 por mês no Game Pass Ultimate, virou um grande negócio, virou a sua alternativa para economizar na hora de obter os jogos do Xbox. Quem tem PlayStation não vai ter Game Pass para poder se salvar, tá? E vai ser muito difícil ter métodos alternativos para rodar os jogos do Xbox na plataforma PlayStation. Bom, muito difícil não é impossível. Pode ser que daqui a um futuro hipotético, sei lá, daqui a 6 meses já exista alguma proposta para você rodar esses jogos de forma alternativa. Mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, 1º de maio de 2025, isso ainda não é possível e estamos bem longe disso. Para o gamer brasileiro, é hora de começar a rezar, porque historicamente a Microsoft sempre deu aquela amansada nos preços, tanto do console quanto dos jogos, inclusive o preço do Game Pass, e eu acredito que o Game Pass só é um grande sucesso aqui no Brasil, porque o preço não é internacionalizado, não é um preço dolarizado, nós pagamos um valor relativamente justo pela mensalidade do Game Pass, mas o que me garante que isso não vai mudar a partir de agora? Se você pensa em comprar os jogos do Xbox, começa a rezar, porque a porteira aberta pela Nintendo indica que os preços também vão subir no Brasil. Títulos de AAA da Microsoft custando $80, a gente aceitar como novo normal é um problema, porque tudo isso está acontecendo por conta de toda a dinâmica de mercado que eu estou comentando com você nesse vídeo. Não é de graça, não é por acaso. Tanto o aumento da Nintendo para os seus jogos, para os seus títulos principais, quanto a Microsoft ter acompanhado esse movimento, porque já vinham os sinais, já vinham os indícios, e esse era um movimento lógico. Todo mundo que entende um pouco mais do mercado de videogames e também do mercado de tecnologia, porque afinal de contas, você acha que a Samsung cobra o que cobra pelo Galaxy S25? Por quê? Porque acredita que alguém vai pagar por isso, já que a Apple cobra o valor que cobra pelo iPhone 16 ou pelo iPhone 16e ou por qualquer outro produto que a Apple comercializa. Faz parte do jogo. A colega vai ver o que a coleguinha está fazendo no lado e vai fazer a mesma coisa. A Microsoft fez isso antes do que a gente imaginava. Isso que talvez deixe todo mundo chocado. Por outro lado, pode não ser no tempo que a gente imaginava que fosse acontecer. Muitos esperavam que esses aumentos de preço só aconteceriam lá para o final do ano, mas aconteceu no meio do ano, mas tudo isso é para preparar terreno. E, de novo, para mim está com muita cara, no caso específico da Microsoft, que ela realmente está dando de ombros para os consoles Xbox e quer mesmo impulsionar o conceito de Xbox em qualquer lugar e o Xbox Game Pass. Por último e não menos importante, a Microsoft fez esse movimento de aumentar os preços de consoles que já tem, ou que já contam, já que são consoles, a gente tem uma família de consoles Xbox disponíveis no mercado, mas são consoles que contam com um hardware de 5 anos de vida. Neste caso, minha gente, a Microsoft nem se deu ao trabalho de fazer
a enganação que a Sony entregou para todo mundo, tá, enganação no conceito. Em termos práticos, o PlayStation 5 Pro é sim mais potente que o PlayStation 5. Mas a gente precisava dele? Com a falta de lançamentos para o PlayStation 5, a gente precisava dele? A resposta é muito provavelmente não. Poderia melhorar ainda mais e lançar o PlayStation 6, mas parece que uma galera na Sony ficou com medo de que esse console custasse caro demais. Agora, com o aumento de preço da atual geração do Xbox, sem nenhum tipo de atualização de hardware relevante, apenas aumento de capacidade em algumas edições especiais, aumento do armazenamento, no caso, a edição especial, que agora custa $729 do Xbox Series X, que conta com 2 TB de armazenamento, só tem isso de especial, não tem mais nenhum tipo de atualização relevante. Pode ter mudado um pouco o sistema de resfriamento, atualizado alguma coisa na GPU, na CPU, mas nenhuma alteração de hardware sensível que justifique o preço mais caro, com exceção do SSD. Agora que a gente vê tudo isso acontecendo e a forma como a Microsoft se comportou para entregar esses valores para consoles desatualizados, de novo, 5 anos de vida é muito tempo para qualquer segmento de tecnologia. A gente se pergunta, o que vai acontecer no Brasil? O que vai acontecer com o Xbox no Brasil? Alguns meses atrás eu publiquei uma notícia e fiz um vídeo pro blog mostrando o derretimento do Xbox Series X no Brasil. Ele já estava desaparecido no mercado. Agora eu não faço a menor ideia do que vai acontecer. Porque se a Microsoft hipoteticamente parou de fabricar o Series X e ele passa a ser um produto com tiragem menor ou importado, ferrou para o brasileiro. Quem tem Xbox Series tem, quem não tem vai ter que vender o pâncreas. E é isso. Ainda mais pelo fato da Microsoft não mais estar no mercado brasileiro, no sentido de não existe mais a Xbox Brasil. Ela foi descontinuada e agora a gente tem Xbox Latinoamérica. O Brasil responde pelo Xbox Latinoamérica, o que dá uma desvantagem para o consumidor brasileiro, porque não tem tratamento diferenciado, não tem ponte de negociação com a Xbox global para poder oferecer preços mais competitivos, não tem representantes locais para negociar com e-commerces, com as lojas que vão vender o produto, para entrar num denominador comum de preço. E dessa forma o gamer brasileiro sofre. Mesmo aqueles que já contam com Xbox e que pensam em construir um catálogo de jogos, pensam em ter os jogos em mídia física ou os direitos dos jogos em formato digital, esses, se não aderirem ao Game Pass, esses estão lascados. É o início do fim da propriedade intelectual para o jogador. É o início do fim definitivo. As pessoas não vão mais conseguir comprar jogos. Pelo menos no Brasil não vão. Porque se apostar na cotação do dólar da Nintendo, jogo do Xbox a R$500, com o Game Pass Ultimate custando na casa de 60 e que ainda não teve aumento, mas nada impede que no futuro o Game Pass também tenha reajustes, mas de qualquer forma é a via mais barata de você jogar, eu duvido que vai ter venda de jogo do Xbox no Brasil de forma tão simplificada. Se bobear, a Microsoft vai parar de vender os jogos aqui e fazer com que os gamers brasileiros dependam exclusivamente do Game Pass Ultimate. Do Game Pass Ultimate, tá? Não tô falando nem das versões menos caras do Game Pass. Ninguém pode dizer que eu não avisei, porque eu avisei. A Nintendo abriu uma boiada, abriu a porteira. Eu disse com todas as letras. A gente tinha que torcer para que esse plano da Nintendo não funcionasse. E como a gente tem as informações de que os estoques, as primeiras tiragens do Nintendo Switch 2 estão esgotadas, inclusive aqui no Brasil, dá para dizer que infelizmente o plano da Nintendo funcionou e nós estamos ferrados. Triste fim para o Xbox, tal e como o conhecemos. O dia 1º de maio de 2025 pode ser marcado como o início do fim do Xbox no mundo
tal e como conhecemos. Eu não estou sendo alarmista, eu não estou sendo sensacionalista. Os fatos estão mostrando que isso pode acontecer. Microsoft está buscando qual é o limite que os seus jogadores vão pagar pelos consoles e pelos jogos. Eu acredito que ou esse limite está bem perto ou ele acabou de ser ultrapassado. O tempo vai dizer se eu tenho razão ou não.